Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quantos estão felizes com Jesus? Digam glória a Deus. Eu também estou feliz com Jesus, feliz pelo rico privilégio de retornar a esse estado, precisamente em mais uma edição do Conjuade, e hoje, uma vez mais, cooperar com vocês na igreja sede. Fica aqui desde já meu registro de gratidão ao Senhor Deus pela vida do pastor presidente, pastor José Orisvaldo, a quem devo honra, e eu tenho certeza que pela autorização dele, pela permissão dele, mais uma vez nós estamos aqui cooperando com vocês. Transmitam a ele a minha saudação. A sua ausência é por motivo justo, mas ele se faz muito bem representado pelo corpo de obreiros que está à minha retaguarda, e a estes também deixo a minha saudação. Eu quero trazer a vocês uma reflexão. Eu vim pronto para pregar diretamente no texto que vocês escolheram, no tema que está em 1 Samuel, no capítulo de número 3, mas eu vou usar um outro texto para dividir com vocês uma mensagem que também está relacionada com o tema. Ontem à noite eu preguei no tema, escorremos o assunto, e hoje eu não vou me ater diretamente ao tema. Para isso, você que trouxe a sua Bíblia, localize o Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Lucas, capítulo 22. Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Lucas, capítulo de número 22, onde nós iremos ler apenas um versículo que vai servir de base para a nossa conversa, para o nosso diálogo, para o nosso momento de exposição da palavra de Deus. Quem localizou o capítulo 22, diga glória a Deus. O versículo que nós leremos é o versículo de número 10. Versículo de número 10 do capítulo 22. E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. E ele lhes disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Segue-o até a casa em que ele entrar. Pode se assentar glorificando o nome de Jesus. Esse microfone está liberado, tá? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vou pedir, por gentileza, que vocês permaneçam com a Bíblia aberta. Você que já fechou, abra novamente. Você que está com a Bíblia aberta, assim, permaneça. Eu disse na nona região ontem que eu estou sonhando com o dia em que nos nossos congressos, os nossos irmãos, os nossos jovens principalmente, irão criar o hábito de, na hora da mensagem, pegar um papelzinho, uma caneta, para poder anotar alguns pontos da pregação. Eu aprendi isso, pratico isso, e incito esta geração a fazer isso. Escrever, anotar, ler, reler e meditar naquilo que você
está anotando ou escrevendo. Eu sei que o texto é um texto conhecido de todos nós, também é um texto de fácil interpretação, e eu quero me ater precisamente a esse versículo que ora lemos. Todos nós sabemos que a epígrafe em destaque desse contexto, que começa a partir do versículo de número 7, fala sobre a ceia, sobre a última Páscoa, fala sobre a festa dos pães asmos. E é interessante que o versículo de número 8 diz que mandou a Pedro e a João. Quem mandou? Digam comigo, Jesus mandou. Jesus mandou a Pedro e a João. Jesus chamou os seus discípulos a uma responsabilidade. E eles agora vão receber de Jesus uma orientação, uma direção. E o texto vai nos mostrar que os discípulos pediram a Jesus essa direção, perguntaram a ele qual era o caminho. E no versículo 10, o texto nos mostra que Jesus disse: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segue-o até a casa em que ele entrar. Quem era esse homem? A Bíblia não faz menção do seu nome. Quem era esse homem? Possivelmente um servo do proprietário do cenáculo. O fato é que, analisando a história, a cultura judaica, nós vamos entender que não era comum aos homens carregarem cântaros, pois esse ofício pertencia às mulheres. Mas Jesus está fazendo um apontamento para um homem e dizendo: eis que quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. O que é interessante é que, se você continuar discorrendo o versículo, Jesus vai dizer assim: segue-o. Jesus está dando uma instrução para que os discípulos viessem a seguir aquele homem que eles deveriam encontrar. Não era apenas encontrar o homem, era também para seguir o homem. E quando nós falamos dessa palavra seguir, essa palavra está muito presente no nosso vocabulário. Normalmente, nós utilizamos esta palavra, principalmente quando fazemos menção das redes sociais. As redes sociais, que é algo muito presente nas nossas vidas. As redes sociais fazem parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. E é comum algumas pessoas que são fissuradas nos cliques, que gostam de chamar a atenção, sempre estarem conferindo os seus novos seguidores, ou sempre acompanhando aqueles a quem você segue. Então essa palavra, esse tema, é muito comum no meio da juventude, no meio dos jovens. Eu acredito que 99% dos jovens que aqui estão usam as redes sociais. Você deve ter uma conta no Instagram, deve ter uma conta no Facebook, você tem o WhatsApp. É muito raro você encontrar alguém que não tem o WhatsApp. Alguns usam o Twitter e outras tantas redes. Eu hoje não uso, já há algum tempo,
as redes sociais. Usei no tempo da política, porque achava que deveria imprimir as minhas opiniões, me expressar. Criei uma conta só para essa finalidade e logo depois eu finalizei essa conta. Então eu não uso, hoje eu não tenho, você não me acha nas redes sociais. Eu tenho o WhatsApp, uso o WhatsApp, você fala comigo pelo WhatsApp, mas você não me acha no Facebook, não me acha no Instagram, você não vai me encontrar. Por que, pastor Kleber, que o senhor não usa as redes sociais? É uma questão pessoal minha. É uma opção que eu fiz. É uma decisão que eu tomei. E isso me faz muito bem. Não me faz falta alguma. Porque sem as redes sociais, eu evito de viver aquela obrigação diária que as pessoas hoje vivem de ficar dando satisfação da sua vida. Porque hoje a maioria das pessoas usam as redes sociais para se exporem, para detalhar o que fazem. E tudo quanto é feito é clicado e é registrado. Porque você tem seguidores. Porque você precisa alimentar os seus seguidores. Porque se você não interagir com os seus seguidores, a sua rede social não cresce. Você deixa de experimentar o glamour, porque todo mundo quer 1.000 seguidores, 2.000 seguidores, 1 milhão de seguidores. Você já imaginou você abrir a sua conta e de repente você ter 1 milhão de seguidores seguindo você? Que legal, interessante. Mas nada disso mexe comigo. Nada disso me fascina. E quando nós olhamos aqui para esse texto que nós estamos a apreciar, nós estamos assistindo alguém que Jesus apontou para ser seguido. Jesus faz um apontamento de um homem, dá detalhes acerca deste homem e diz para os seus discípulos seguirem esse homem. E eu quero dividir com você uma primeira verdade. Se eu fui escolhido para ser influência, e nós vivemos o tempo, essa era dos influenciadores digitais, eu preciso influenciar de forma positiva. E de que forma que eu faço isso? De que maneira que eu influencio de forma positiva? Construindo através do meu testemunho um referencial de coisas boas, de coisas sólidas. Eu tenho filhos dentro de casa. A minha moça, até algum tempo atrás, ela dizia que queria ser uma influenciadora, que queria ter um canal no YouTube, que queria ter seguidores. Eu sempre a questionava, mas para qual finalidade? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua motivação? O que é que você quer compartilhar com as pessoas? O que é que você vai dividir? E hoje, nós temos o desprazer de assistir uma gama de cristãos, de jovens, que estão nas redes sociais, que se intitulam influenciadores, porém não o fazem positivamente. Nós estamos assistindo alguns influenciadores que são uma vergonha para o Evangelho. Nós estamos assistindo alguns desses influenciadores que não agregam valores, nada de positivo. Então nós precisamos, se assim seguirmos esse caminho, precisamos fazê-lo com responsabilidade, de trazer algo sólido, de imprimir nessa influência o nosso testemunho, a nossa conduta. Nós olhamos para esse texto e estamos assistindo alguém que foi apontado e que possivelmente não sabia que seria apontado. Nós estamos olhando para esse texto e esse texto vai nos ensinar mais uma lição. E qual é, pastor Kleber? E eu peço para você redobrar a atenção a partir de agora. Todo servo precisa dimensionar o tamanho da sua responsabilidade no exercício da sua atividade. Todo servo precisa dimensionar o tamanho da sua responsabilidade
no exercício da sua atividade. Toda a atividade ou as atividades que você exerce, elas precisam ser mensuradas, valorizadas, elas precisam ser consideradas, e você tem que fazer isso pautado nos seus preceitos bíblicos, na Bíblia, na palavra de Deus. Independente da atividade que você estiver exercendo, independente do ambiente que você exercê-la, coloque uma coisa na tua cabeça: sempre tem alguém olhando para você, sempre tem alguém observando a sua postura, sempre tem alguém te medindo, sempre tem alguém buscando as falhas, buscando os erros, sempre haverá alguém olhando para aquilo que você faz. Portanto, eu preciso repetir isso: todo servo precisa dimensionar o tamanho da sua responsabilidade no exercício de uma atividade. Qual era a atividade desse homem? Carregar o cântaro. E se ele está carregando o cântaro, ele precisa carregar com responsabilidade. Ele está carregando o cântaro, e se ele está a carregar o cântaro, ele precisa carregar ciente de que ele pode ser observado nesse exercício da sua atividade. Por mais que as suas tarefas, que as suas atividades sejam simples, sempre estaremos sujeitos a despertarmos a atenção dos curiosos. Por mais que você esteja exercendo um ofício singelo, sempre você estará sujeito a despertar a atenção de alguém. O que Jesus está dizendo no texto é que esses discípulos deveriam encontrar, ao entrar na cidade, um homem. Eu vou repetir isso várias vezes. E esse homem tem um cântaro de água. Olha o que o texto está dizendo. Ele está levando um cântaro de água. Segue-o. Aí Jesus continua dando as demais instruções. Segue-o até a casa em que ele entrar. Jesus está mostrando para os discípulos: a primeira coisa que vocês têm que fazer ao entrar na cidade é achar um homem que carrega um cântaro de água. Se não é comum para homem carregar cântaro, essa tarefa não está tão difícil, porque eu não vou chegar na cidade e encontrar 10 homens carregando cântaro, se não é comum um homem carregar cântaro. Então Jesus sabia o que estava falando. Jesus não iria confundir os discípulos. O que você precisa entender é que Jesus dá dicas, direções, e elas são detalhadas. Jesus vai falar para eles: encontre o homem quando entrarem na cidade, e depois vocês vão segui-lo. E esse homem tem um cântaro de água. E aqui eu tiro mais uma lição: precisamos tomar cuidado com as distrações, porque se você se entregar às distrações, você não chega aonde Jesus mandou. Vou repetir isso aqui: precisamos tomar cuidado com as distrações, porque se você não vigiar, não ser prudente diante das distrações, você não chega aonde Jesus mandou. E essa palavra distração é uma palavra que tem se feito presente na minha vida nesses últimos meses. Eu tenho me dedicado a essa temática, eu tenho me dedicado a este assunto, e eu sei que todos vocês que aqui me ouvem sabem o que significa a palavra distração. O que é distração? É de fácil resposta, mas deixa diante do seu conhecimento eu expor aqui alguns pensamentos, algum conceito desta palavra. Quando eu falo de distração, eu falo de deixar a mente solta em muitas direções. Você está num ambiente como esse, e o propósito de você estar aqui é cultuar a Deus. E nesse ambiente de culto a Deus, as distrações irão se manifestar. Para quê? Para que você perca o foco do culto.
para que você não receba o que Deus determinou para a sua vida nesta tarde, para que você não consiga alcançar aquilo que Deus reservou para você. E aí as distrações surgem através da pessoa que está do seu lado, as distrações surgem através de alguém que está se movimentando, as distrações surgem quando você passa a mão para dar uma conferidinha no celular. Esse bendito aqui, ó, é uma das maiores ferramentas do inimigo para distrair esta geração, principalmente quando nós estamos no culto. E eu queria dar um conselho para você: entrou no culto, pode vir com o celular, mas coloque ele em modo avião. Coloque ele em modo avião, porque não vai ter notificação. Coloque ele em modo avião, porque ninguém vai te ligar. Coloque ele em modo avião, porque ninguém vai te chamar. Mas se você não colocar em modo avião, pastor, eu deixo no silencioso. Mas no silencioso toda hora você dá uma olhadinha, dá uma conferidinha, é uma mensagem que chega, daqui a pouco no meio da mensagem você está respondendo o zap, está fazendo um comentário de post no Instagram, e você está entregando a sua mente a várias direções. A sua atenção se separa em diversos rumos para tirar você do caminho principal, da direção principal. Os discípulos tinham que encontrar um homem ao entrar na cidade. Esse homem tinha um cântaro de água e eles deveriam seguir esse homem. Se os discípulos se distraíssem, esse homem entraria para casa e os discípulos não iriam encontrá-lo. Então esses discípulos deveriam ser cautelosos, prudentes e tomarem cuidado com qualquer tipo de distração. E falando sobre distração, eu quero dizer para você algo que é forte, mas é uma realidade. Porque o inimigo, ele descobriu que se ele te distrair, você irá se envolver com coisas que não importam. O que é que importa? O que importa é achar o homem. E esse homem tem um cântaro, e seguir ele. Isso é o que importa. Mas de repente, no meio do trajeto, escuta isso aqui, aparece alguém, aparece alguma coisa. E é isso que nós vivemos. Você pega a palavra e você vai ler a palavra, mas quando você começa a ler a palavra, de repente o telefone começa a tocar. E aí você para de ler a palavra e você vai olhar para o telefone. Era só para responder uma mensagem, mas aí você vê outra mensagem, e vê outra mensagem, e fala com outra pessoa, e de repente você deixou de ler a palavra. Você deveria dobrar o seu joelho para buscar a presença de Deus. E aí quando você vai dobrar o joelho, está de joelho dobradinho, você resolve mais uma vez dar uma conferidinha no telefone. E aí você gasta mais um tempinho aqui, gasta mais um tempinho ali, e não orou como deveria orar. Não buscou. Por quê? Porque você está se distraindo. Olha para mim, o inimigo não precisa tirar você de dentro da igreja. O inimigo, ele descobriu que para ele envolver você com as coisas que não importam, é só ele te distrair. E aí entra culto e sai culto, e você está sempre distraído. Entra com Joade e sai com Joade, e você está sempre distraído. Entra congresso e sai congresso, e a sua vida continua do mesmo jeito. Está dentro da igreja, mas está perdido. Está dentro do templo, mas está sem direção. Está dentro da casa do Senhor, a palavra está sendo pregada, o fogo está caindo, mas você não sabe para onde vai. A verdade é, isso aqui dói, mas é verdade. A verdade é que o diabo não precisa te destruir, se ele puder te distrair. O diabo não precisa acabar com você. Se ele te distrair, é o suficiente. Se ele te distrair, você não ora. Se ele te distrair, você não jejua. Se ele te distrair, você não santifica. Se ele te distrair, você não recebe os benefícios espirituais. Se ele te distrair, você não fica firme, fica um crente Raimundo, pezinho lá, pezinho cá. Se ele te distrair, você se entrega aos deleites e aos prazeres carnais. Se ele te distrair, você não se envolve com as coisas de Deus. Se ele te distrair, você vive para lá e para cá, distraído. Estude sim, faça concurso, entre na universidade, mas não permita que o excesso de estudo se torne uma ferramenta de distração para você. Se prepare sim,
se esforce, cresça profissionalmente, cresça como um empreendedor, mas não permita que o excesso de trabalho ou de negócios venha distanciar você da direção que Deus te deu. Cuidado com os vícios da tecnologia, das redes sociais. Vou repetir, porque isso é uma ferramenta do inimigo para te distrair. Então esses homens deveriam estar ligados, eles deveriam estar atentos para a revelação que Jesus deu, para a direção que Jesus deu. E é interessante, porque nós estamos falando ainda dentro deste versículo, e vamos tirar precisamente dentro do versículo de número 10, mais uma lição, mais um ensinamento. E qual é, pastor Kleber? Anote: Jesus te viu e te escolheu para ser um referencial. Jesus te viu e te escolheu para ser um referencial. Jesus viu o homem na cidade, vou repetir de novo, carregando um cântaro, e este homem foi escolhido por Jesus para ser um referencial. É a referência dos discípulos. É este homem que Jesus apontou. Isso me faz destacar e pensar em outras tantas verdades, em outras tantas lições. E eu quero que você redobre a sua atenção a partir de agora, porque nós vamos entender por esse texto que nem todo escolhido está pronto para ser seguido. Vou repetir: nem todo o escolhido está pronto para ser seguido. Pastor, eu sou um escolhido de Deus, glória a Jesus, mas você está pronto para ser seguido? Pastor, Deus me chamou. Eu acredito que Deus te chamou, mas você está pronto para ser seguido? Nem todo escolhido está pronto para ser seguido. E sabe o que é que me assusta? É essa geração de perdidos com um cântaro na cabeça. Uma geração de crentes que estão se perdendo carregando o cântaro. E o que me preocupa de verdade é para onde esta geração vai com esse cântaro. Quantos inocentes, quantas pessoas desorientadas estão andando atrás dessa turma. Pessoas que entendem que foram escolhidos, e eu sei que foram escolhidos, porém não se prepararam para serem seguidos. Você é escolhido? Glória a Deus. O tema do congresso, em 1 Samuel capítulo 3, a divisa que vocês escolheram é: antes que a lâmpada se apague, Deus chama você. Eu tenho certeza que todos quantos aqui estão foram chamados por Deus, foram escolhidos por Deus. E na medida que Deus escolhe, o peso de responsabilidade aumenta. Na medida que você se envolve, o peso da responsabilidade cresce. Então, eu não questiono você ter sido chamado, e nem tampouco você ser um escolhido. Eu questiono é se você está pronto para ser seguido. Tem uma turma, escuta isso aqui, uma turma de jovens talentosos, que são apaixonados pelo ministério da palavra. Novos convertidos, muitas vezes com um testemunho forte. E de verdade, Jesus libertou, Jesus arrancou do mundo do crime, tirou do tráfico. E o camarada contou um testemunho uma vez e percebeu que a plateia esboçou uma reação, dado a história, dado ao testemunho, ao que Deus manifestou. E aí ele já acha que está pronto para ser um pregador. E ele bota uma pastinha na mão e sai por aí dizendo que é profeta. Ele não frequenta a escola dominical, ele não faz um seminário teológico, ele não se dedica ao relacionamento íntimo com Deus, bota o ministério no piloto automático e sai por aí repetindo as mesmas histórias, contando o mesmo testemunho, e seguidamente ele vai e anda para lá e anda acolá. Não tem uma estrutura, não tem um alicerce,
não tem uma base. Eu cativo você, sim, a ser um pregador da palavra. Mas antes de cativar você a ser um pregador da palavra, eu cativo você a ser um servo de Deus, até alicerce espiritual. Eu cativo você, sim, a louvar, a viajar por esse estado, por esse Brasil, para louvar o nome de Jesus. Mas antes de cativar você a ser um levita, a ser um cantor, um adorador, eu cativo você a criar uma base, um alicerce espiritual. Vai frequentar o culto de ensino, vai frequentar a escola dominical, vai se envolver com as coisas espirituais. E pode ter certeza que quando Deus entender que você está pronto, Ele vai começar a direcionar as pessoas para te seguirem. Deus olhou para aquele homem e entendeu que ele estava pronto para ser seguido. Este homem está agora sendo um referencial. Agora, esse texto, esse versículo me traz mais um ensinamento. Depois que Jesus, Ele te escolheu, o tamanho da sua responsabilidade em tudo que você faz, ela vai aumentar. Portanto, você precisa ter a atenção redobrada. Nós precisamos entender que no meio de muitos, um referencial. Olha para cá, no meio de muitos, um referencial para alguém seguir, precisa estar disposto a cada dia, a cada passo, a cada manhã. Olhe para cá, não se distraia. Olhe para mim, por favor. Pega essa pessoa que está do seu lado aí, dá uma cutucada nela para ela acordar. Fala assim: acorda. Isso. Fala para ela. Eu estou vendo gente, um deitando no ombrinho do outro, parece que está dormindo um soninho tão gostoso. Fala para ela assim: Jesus te chamou. Você é um referencial. Tem gente de olho em você. Não dorme no culto, não. Fala. Acorda. Acorda. Repitam comigo. Precisamos ser, no meio de muitos, um referencial para alguém seguir. No meio de muita gente, você precisa ser um referencial para alguém seguir. Coloque uma coisa na sua cabeça: sem a referência de Jesus, você é apenas mais um dentre tantos. Se Jesus não te apontar, você é apenas mais um no meio da multidão. Se Jesus não te apontar, você é simplesmente mais um outro qualquer. Então nós precisamos mensurar essa responsabilidade, ao sermos apontados por Jesus, de fazermos a diferença. É interessante nós massificarmos isso aqui, porque nós vivemos um tempo em que a carência de referenciais é algo terrível. Nos faltam referenciais. Homens que eram referenciais estão vivendo um tempo de decadência. É um tempo de imoralidade, é um tempo de escândalos. Aquele cantor que você gostava tanto, que era o seu referencial, caiu. Aquele pregador que você gostava tanto e que ouvia as mensagens dele, está envolvido num escândalo. E hoje a gente anda meio desacreditado. A gente começa a olhar para as pessoas com desconfiança. Mas entenda que sobre você pesa a responsabilidade de ser uma referência. Deus te trouxe para esse conjuade para dizer que você é chamado e que você precisa se preparar para ser seguido. Deus te trouxe para esse conjuade para dizer para você que você é escolhido, mas você precisa se preparar, porque tem gente de olho em você, tem gente acompanhando os seus passos. Deus te trouxe para esse conjuade para falar para você que Ele vai te encher de poder, que Ele vai te encher de autoridade, e todos quantos receberem a direção de olhar para a tua vida, ou aqueles que vão te observar, perceberão que você é um luzeiro de Deus na terra. Quem está me entendendo, levante a mão para dizer glória para Jesus. O
texto vai nos ensinar que esse homem não tem nome, mas ele era seguido. Você não precisa ter nome para ser referência. Você não precisa ter curtida para ser referência. Você não precisa bombar na rede social, no YouTube, para ser referência. O texto está mostrando para nós que esse homem é alguém desconhecido, mas é seguido. Por que que isso acontece? Jesus não deu o nome desse homem como referência. Senhores, absorvam isso. Jesus não deu o nome desse homem como referência. Jesus poderia muito bem dizer: entre na cidade e procure o José. José vai estar lá segurando um cântaro de água. Mas Jesus não cita o nome. Jesus não deu o nome como referência. Mas o que é que Jesus deu de referência? Aquilo que ele carregava na cabeça. Jesus não deu o nome como referência, mas aquilo que ele carregava na cabeça. A sua referência não está no seu nome, a sua referência está naquilo que você carrega na sua cabeça. Pergunte para o vizinho que está perto de você: o que é que você carrega na cabeça? Ai, meu Deus do céu. É tanta futilidade. Olha para cá. É tanta imoralidade. E tudo isso fica explícito quando as pessoas abrem a boca. Quando as pessoas abrem a boca, elas mostram para nós o que elas carregam na cabeça. Aí você vê o pensamento, você vê a mentalidade, você vê o entendimento acerca de determinado assunto. Eu tomei conhecimento da palestra que foi ministrada ontem aqui, na tarde de ontem. Marxismo cultural. Não vi e quero ver. Um tema atual, um tema necessário, que deve ser abraçado pela liderança da igreja no Brasil, de uma forma geral. Eu oro a Deus a partir de hoje, para que Deus desperte os nossos líderes a reunir os nossos jovens e fazerem a abordagem dessa temática. Porque é muito triste quando você encontra um jovem influenciado por Karl Marx e tantos outros, e quando eles começam a falar, me dá uma tristeza, me dá um sentimento, e eu não consigo discutir, eu não consigo debater. Eu sempre procuro ser educado, usar a Bíblia de forma responsável, sem ofensa. Mas quanto mais você vai mergulhando na conversa, mais o cidadão vai expondo aquilo que ele carrega na cabeça. E aí você pensa assim: como que um jovem criado na igreja, batizado com o Espírito Santo, entrou para uma universidade, aonde ele deveria ser referência para que fosse seguido, absorve essas doutrinas e faz delas o seu ideal de vida? E você passa a tentar observar as fundamentações, as argumentações, e eu fico pensando: não conhece a palavra, não conhece a Bíblia. Irmão, eu não sei aqui no estado de Alagoas, mas lá no estado do Rio de Janeiro, os meus amigos que são líderes de juventude estão sofrendo com a quantidade de jovens esquerdistas que nós temos nas nossas igrejas. A quantidade de jovens do estado do Rio de Janeiro que abraçaram a
causa ou as causas da esquerda é algo estarrecedor. Há poucos dias eu conversava com um amigo e ele dizia para mim assim: Varão, eu estou pulando fogueira. Eu não sei mais o que fazer. Estou ensinando, mas parece que fizeram uma lavagem cerebral. E é de fato o que acontece. E eu não consigo desconstruir aquilo que foi construído. Eu tenho um problema desse dentro de casa. Eu tenho um irmão que abandonou o evangelho quando ele entrou na faculdade. Se você sentar para conversar com meu irmão, nem em Deus ele acredita mais. Ele nega Jesus. Meu pai e a minha mãe ficam constrangidos até de abordar alguns assuntos com ele. E ele se impõe com as convicções dele. É o que ele carrega na cabeça. O que é que estão colocando dentro da sua cabeça? Para quem você está emprestando a sua cabeça? Quem é que está te mentoreando nos espaços que você transita? Quem são os seus referenciais neste tempo? Quem são os pregadores que influenciam você? O que é que você tem carregado? Tenha ciência de que enquanto você for uma referência de Jesus, ninguém vai se perder pela sua conduta. Vou repetir isso aqui. Enquanto você for uma referência de Jesus, ninguém se perderá pela sua conduta. Vou repetir de novo. Enquanto você for uma referência de Jesus, ninguém se perderá pela sua conduta. Enquanto você carregar na sua cabeça as águas da palavra, enquanto você carregar na sua cabeça as águas do Espírito, ninguém vai se perder pela sua conduta. Ninguém vai se escandalizar com os seus passos. Você dará bom testemunho. Não se entregará à lascívia. Não se entregará à imoralidade. Então você precisa entender que tem gente procurando por você para ser levado a um lugar de intimidade. Ei, esse homem a quem Jesus mandou seguir tinha a responsabilidade de levar os discípulos a um lugar de intimidade, sem ele saber que está sendo seguido. Pesa sobre ele a responsabilidade de levar os discípulos a um lugar de intimidade. O que você carrega na sua cabeça vai determinar o seu destino. O que você carrega na sua cabeça vai determinar para onde os seus seguidores irão caminhar. O que você carrega na sua cabeça fará o diferencial na vida daqueles que estão te seguindo. Ei, você não pode carregar alguém. Você não deve carregar alguém para um caminho que não seja esse aqui, ó. Se o seu destino tem base aqui, pode levar. Se o seu caminho é esse aqui, pode conduzir. Se você está pautado aqui, leva, porque vai dar certo. Agora, se não tiver base aqui, se não tiver qualquer envolvimento com isso aqui, você está perdido e está levando pessoas à perdição. Pastor, eu estou na igreja. O fato de você estar na igreja não me garante que você está conduzindo as pessoas para o caminho certo. Porque hoje, senhores, nós estamos assistindo jovens se perdendo dentro da igreja.
Os jovens não estão se perdendo fora da igreja, eles estão se perdendo dentro da igreja. Eu tenho acompanhado pelas minhas andanças pastores que estão sofrendo, que estão deixando o ministério de lado, porque os seus filhos se perderam dentro da igreja. Eu conheço caso, ou casos e mais casos, de jovens que conduziram outros à perdição dentro da igreja. E você precisa dimensionar, você precisa entender que se você deseja ser seguido, os seus seguidores precisam seguir esse caminho aqui. Aí eu pergunto para você, para onde você está a levar os seus seguidores? As pessoas que andam contigo estão crescendo espiritualmente? As pessoas que andam com você têm desejo pela palavra? As pessoas que andam com você têm desejo pela oração? As pessoas que andam com você frequentam a escola dominical? As pessoas que andam com você, as pessoas que andam com você, as pessoas que andam com você, vou repetir, as pessoas que andam com você, se elas andam com você, você tem responsabilidade sobre elas, porque elas estarão de olho naquilo que você vai fazer. E eu vou perguntar mais uma vez, para onde você está levando aqueles que andam com você? Pastor, nós já entendemos tudo isso, nós compreendemos a responsabilidade. Nós estamos aqui reunidos nessa tarde, pastor, porque nós queremos receber de Deus força. Nós queremos receber de Deus a unção do Espírito Santo. Pastor, eu quero ser batizado hoje. Pastor, eu quero ser revestido de poder. Pastor, eu quero receber o impacto de Deus nesse conjuade, porque eu vou começar a fazer discípulos, e eu vou levar todo mundo para Pentecostes, eu vou levar todo mundo para o cenáculo, eu vou envolver todas as pessoas que eu conheço com fogo de Deus. Meus irmãos, senhoras e senhores, eu fico feliz, eu fico apaixonado quando eu chego nesse congresso, de ver o que Deus faz, de assistir as manifestações do Espírito Santo. Eu fui notificado aqui quando cheguei que Jesus operou extraordinariamente na abertura do congresso, batizando dezenas de jovens com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo no meio da juventude de hoje está se tornando coisa rara. Jovens que gostam de fogo de Deus está se tornando coisa rara. Jovens pentecostais lá no Sudeste, no Centro-Oeste, está se tornando coisa rara, porque as igrejas estão elitizadas, e quanto mais a igreja fica elitizada, mais os crentes vão se esfriando, mais os jovens vão se envolvendo com o pecado. As inovações, os modismos, a manifestação de uma glória artificial tem contagiado uma geração de pessoas que são rasas, que não tem compromisso com Deus, que não tem relacionamento com Deus, e que não tem condição de levar ninguém para lugar nenhum. Olhe para cá, porque Deus tem preservado esse estado. Deus tem preservado grande parte dessa juventude. Deus tem derramado fogo sobre este congresso. Mas não deixe que isso suba a sua cabeça, que faça de você um jovem vaidoso, que faça de você alguém que se sinta mais espiritual que os outros.
porque eu tenho mais, porque eu sou mais, porque eu sou vaso, porque eu sou cheio, porque eu tenho, porque Jesus me encheu, porque eu falei em línguas, porque eu profetizei. Cuidado! Você só é seguido por alguém porque Jesus colocou nos outros, ou neles, o sentimento para te seguir. Vou repetir. Você só vai gerar discípulos, não é porque você é bom, não é porque você é o melhor, é porque Jesus vai colocar o sentimento no coração dos outros. Segue Ele, anda com Ele, vai atrás dele. Quem colocou o sentimento no coração dos discípulos foi Jesus. Então aprenda que você só é seguido porque alguém colocou nos outros o desejo de lhe seguirem. O grande problema é quando nós deixamos de entender que estamos sendo seguidos porque alguém colocou nos outros o desejo de nos seguirem. Você não está sendo seguido porque você é o melhor. Você não está sendo seguido porque você é bom naquilo que você faz. Você não está sendo seguido porque você é um vaso cheio. Tem que ser cheio. Tem que fazer com excelência. Tem que buscar poder. Tem que ser renovado. Mas não deixe entrar no seu coração que você é seguido pelo seu esforço, que você é seguido pelo seu mérito próprio. Você será seguido porque alguém colocou no coração dos outros o desejo para te seguir. E sendo você seguido, você tem a responsabilidade de ser cheio, de ser vaso, de orar, de consagrar, de ser referência. Então você precisa de ter maturidade, de ter equilíbrio para você administrar esse sentimento. Eu estou sendo seguido, mas isso não te faculta o direito de se vangloriar, de se autopromover. Porque hoje o que nós estamos assistindo, com esse advento das redes sociais, é tanta gente. A minha esposa chama de Zé Aparecido. Olha ali, esse Zé Aparecido. É tanta gente que fica se vangloriando. É tanta gente, escute isso aqui, que não tem equilíbrio para entender que é Jesus que faz, para entender que o mérito não é meu, para entender que o mérito não é seu, que se a graça de Deus não nos envolver e não nos alcançar, nós não somos nada e nem ninguém. Eu só estou aqui pela graça de Deus. Eu só voltei nesse 10º ano de participação no Conjoad, não é porque eu sou bom, porque eu estudo, porque eu me dedico, porque isso, porque aquilo, não. É porque a graça de Deus me envolve, a ponto de Deus colocar no coração da coordenação. Chama ele, traz ele, convida ele. Não é porque eu sou bom, não. É porque ele é quem coloca no coração dos outros. É porque ele é quem direciona. Glória a Deus. Então tome cuidado. A minha classe é uma classe que está ficando muito vaidosa. A minha classe é uma classe que vive caçando like, caçando as curtidas, comentários, visualizações, seguidores. E isso é sintoma de quem deixou de ir à fonte. Isso é sintoma de quem já está fazendo viagem com cântaro vazio. Isso é sintoma de quem deixou de carregar cântaro cheio. Eu tenho uma frase, um pensamento, que se eu já falei aqui, eu vou repetir. Se eu não falei, eu vou falar de novo. Se eu falei, eu vou falar de novo. Se eu não falei, será novidade para vocês. A exposição maciça da minha imagem acelera o processo da minha morte.
quanto mais eu me exponho, quanto mais eu me autoafirmo, quanto mais eu me coloco na vitrine, mais eu acelero o processo da minha queda, da minha ruína, da minha morte. Quanto mais eu tentar dividir espaço com a glória, com a graça, mais eu acelero o processo da minha queda. Então quem vive dessa forma, irmão, eu estou dizendo para você que você está proibido de usar rede social. Pelo amor de Deus, pastor, veio um pregador bitolado do Rio de Janeiro aqui, que não usa rede social, e ele tentou convencer a gente de não usar rede social. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou falando para você, expor na rede social aquilo que você carrega na cabeça. Mas eu espero que você esteja carregando um cântaro cheio d'água. Porque se eu estou carregando um cântaro cheio d'água, a minha rede social vai ser para edificação. Se eu estou carregando na cabeça um cântaro cheio d'água, eu não vou postar fotos sociais, sensuais. Se eu estou carregando o cântaro cheio d'água, eu não vou ficar chamando a atenção. Se eu estou carregando um cântaro cheio d'água, tudo que eu fizer será com decência, com pudor. Se eu estou carregando um cântaro cheio d'água, eu não vou me entregar às práticas carnais. Cadê o glória? Eu vim dizer para você, e eu vou terminar, que eu já vou orar por vocês. Eu vim dizer para você que você pode usar sim a rede social, que você pode sim ter seguidor, mas que você use com moderação. Para de ficar fazendo o relatório da sua intimidade, da sua particularidade. Para de ficar caçando curtida. Para de ficar se expondo. Ei, você não é gatinha de Jesus. Você não é gatinho de Jesus. Você não é piriguete gospel. Você é vaso. Você é alguém que Deus escolheu para ser referência. Você é alguém que Deus levantou para as pessoas seguirem. Você é alguém cujo Deus colocou no coração dos outros o desejo por andar perto de você. Cuidado, pisa no freio, vai devagar, põe na sua cabeça que tem gente de olho em você, e que tem gente olhando você porque Jesus mandou olhar. Tem gente andando atrás de você porque Jesus mandou andar. Não é porque você é bom, mas é porque Ele te apontou como referência na cidade. Não é porque você é bom, mas é porque Ele te apontou como referência na igreja. Olhe para mim, e eu termino. Eu vivi 20 anos da minha vida preso ao mundo. Mas eu tinha na minha cabeça, senhores, que ser crente era um negócio muito sério. Eu não gostava de crente, não comungava com os crentes, debochava de crente, perseguia crente, mas eu tinha consciência de que ser crente era algo sério. Ser crente era responsabilidade. Jesus criou uma situação e me pegou. Quando Jesus me pegou, eu entendia o peso da responsabilidade, porque eu já sabia que era sério ser crente. Então, no meu entendimento, eu deveria deixar de fazer muita coisa que eu fazia. Sem conhecer a Bíblia, eu já sabia que eu teria que abrir mão de muitas coisas. Quando novo convertido, olha para cá, eu disse para Jesus: Jesus, eu vou te seguir.
mas eu quero que o Senhor faça de mim uma referência. Ei, eu era namorador, bagunceiro, bebia muito, tinha dinheiro. Com 17 anos eu tinha minha primeira empresa. Com 19 eu tinha uma rede de empresas. Me cuidava, era vaidoso. Depois que eu fiquei crente, eu passei a crescer para frente e para os lados. Mas antes de ser crente eu era cuidadoso, vaidoso. Barriga de pregador é cemitério de frango, irmão. Então, olha para cá. Eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ser diferente dentro da igreja. Olha para cá. Diferente dos demais crentes. Será que você consegue entender isso? Você entrar aqui dentro e ser diferente aqui dentro. A gente já tem a responsabilidade de ser diferente aos que estão lá fora. Agora pensa na responsabilidade de ser diferente dos que estão aqui dentro. Isso significa dizer que nem todo mundo que está aqui dentro é diferente. Escuta. Aí eu comecei a conhecer a igreja, me relacionar, entender o que era a vida cristã, prática dos jovens, da mocidade. Para vocês terem uma ideia, eu contei aqui o ano passado um pouquinho da minha história com a minha esposa. Alguém deva se lembrar que eu falei acerca do meu relacionamento quando eu conheci a minha esposa. Quando eu encontrei Jesus, a primeira coisa que eu fiz foi abrir mão dos vícios. Eu nunca mais bebi. Quando eu encontrei Jesus, a segunda coisa que eu fiz foi abrir mão de algumas vaidades que eu tinha. Eu gostava de ouro, pulseira de ouro, cordão de ouro. E na igreja onde eu fui congregar, dentro dos costumes da igreja, para você se tornar membro, você não podia usar esses acessórios. E eu já entendi na minha cabeça que crente não usava essas coisas. Eu entendi na minha cabeça que crente de verdade era conservador. A minha cabeça foi formatada dentro dessa visão. Por quê? Porque eu tinha tias que eram crentes. Eu tinha primos que eram crentes. As minhas tias não usavam bijuteria. As minhas tias não cortavam o cabelo. Os meus primos não usavam cordões, não usavam pulseiras. Eles tinham os costumes e eu observava aqueles costumes. E na minha cabeça, crente tem que ser assim. E quando eu me converti, eu disse, eu vou ser crente igual minhas tias são. Eu vou ser crente igual meus primos são. E aí eu entro para a igreja. E o pastor começa a me observar. Com 1 ano de crente, eu fui separado para auxiliar de trabalho. 1 ano de crente. Com 2 anos de crente, eu fui separado para o diaconato. E sabe o que é lindo? É que na reunião de Santa Ceia e de consagração, o pastor reuniu o ministério e disse assim, irmãos, hoje eu vou quebrar um protocolo no nosso ministério. Vou fazer algo que eu nunca fiz. Pela primeira vez eu vou fazer. E eu quero a aprovação da igreja. Eu vou consagrar um diácono solteiro. Eu fui o primeiro jovem a ser consagrado a diácono naquele ministério. Ninguém nunca havia sido consagrado. Por quê? Porque eu era uma referência. Eu tinha a responsabilidade de ser distinto. E quando a gente é diferente, olha para mim aqui, a gente incomoda.
Porque quem não quer fazer a diferença começa a se distanciar. E aí começa a dizer assim: você é muito crentão, você é muito santão, você é muito santarrão. Aí eu sempre dizia assim: não, eu só gosto das coisas certas, eu só procuro fazer o que é o correto, eu só estou obedecendo o que a Bíblia manda fazer. O problema de Eli era que Eli havia se acostumado com a arca. Então ele confiava na arca e passou a exercer o sacerdócio de forma desordenada. O problema de muita gente que está dentro da igreja há tanto tempo é que elas se acostumam com a arca e começam a viver a vida de qualquer forma. Por quê? Porque se acostumaram com a presença. Mas uma coisa, escute isso aqui, é você estar perto da arca. E outra coisa é você tocar em Deus. É você fazer Deus sentir você. Eli está tão confiante na presença que ele não se preocupa mais em fazer Deus sentir ele. Não, pastor, mas é eu que tenho que sentir Deus. Você sentir Deus é muito bom, mas o extraordinário é você fazer Deus sentir você. Quando você se acostuma, escuta isso aqui, com a presença da arca, você se contenta em sentir a presença, em sentir Deus. Mas quando você não se acostuma, você busca incessantemente fazer com que Deus sinta você. Pastor, eu não entendi. Vamos para a Bíblia. A mulher do fluxo de sangue, Jesus está sendo tocado por uma multidão, Jesus está sendo espremido pela multidão, a multidão está tocando em Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus se sentiu tocado. Para tudo. Por que parou? Porque alguém me tocou. Ah, meu Deus, uma coisa, eu vou repetir aqui, uma coisa é você sentir Deus, e a outra coisa é você fazer Deus sentir a sua presença. Como é que é isso? É quando eu entro numa reunião como essa e eu entendo que dentro da normalidade as pessoas estão sentindo Deus, mas fora da normalidade eu quero fazer Deus sentir a minha presença. Eu estou aqui, Deus, eu estou nesse culto, Deus, e aí você começa a glorificar. Eu estou aqui, Deus, aí você começa a chorar. Eu estou aqui, Deus, aí você fala em línguas estranhas. Eu estou aqui, Deus, e você começa a adorá-lo. Por quê? Porque você entende que você precisa fazer Deus sentir você. Isso é extraordinário. É você entrar num culto com esse peso de responsabilidade. Eu não vim aqui para sentir a presença de Deus, eu vim aqui para provocar a Deus, de forma que ele sinta que eu estou no culto, de forma que ele perceba a minha presença. E quem é que faz isso? Quem é que tem essa mentalidade? É quem procura ser diferente, é quem procura ser distinto. A gente se acostumou, irmão, porque todo culto tem um glória, todo culto tem um aleluia, todo culto tem um tipo de manifestação. Você se acostumou a ficar perto das manifestações, você se acostumou a ver Jesus operar, Jesus visitar. O problema é que você deixou de se envolver. O problema é que você deixou de fazer com que Jesus perceba que você está presente, de que Jesus sinta que você está presente. Então põe na sua cabeça que você foi apontado para ser uma referência nesse conjuade, nesse departamento, nessa congregação. Você precisa ser diferente. Eu fui consagrado a diácono, a igreja aprovou a minha consagração, e quando eu fiquei de pé, o pastor disse assim: irmãos, o irmão Kleber é um exemplo. O irmão Kleber dá muito bom testemunho, nunca me deu um problema,
Nunca precisei chamar a atenção dele. Olha para cá, gente. Eu era mais um jovem da mocidade, dentre tantos jovens que existiam. Jovens que foram nascidos no evangelho, criados na igreja, filhos de crente. E eu saí da bagaceira. Jesus me tira lá do lamaçal do pecado, me coloca no meio de um monte de crente e me faz entender que eu precisava ser diferente. E me faz entender que eu precisava ser diferente. Por que eu precisava ser diferente? Porque no meio da juventude que eu convivia, eu percebia algumas coisas que me deixavam assustado. Ei, eu estou falando de relatos de mais de 20 anos. Há 20 anos atrás, já aconteciam coisas dentro da igreja, no meio da nossa juventude, horripilantes. E eu resolvi ser tão distinto, resolvi brigar tanto. Olha para cá, que desde que eu me converti, a única pessoa que eu beijei foi a pessoa com quem eu me casei. Sabe o que é você passar 3 anos dentro da igreja, vindo do mundo, e não beijar nenhuma moça? E oportunidades não me faltaram. Era comum no meio dos jovens eles ficarem entre si. Tinha moça que tinha apelido de corrimão, porque todo mundo botava a mão. A outra tinha apelido de sabonete, porque todo mundo pegava. E eu olhava para aquilo tudo e dizia assim: não, eu sei de onde eu saí, eu sei de onde Deus me tirou, e eu sei que Ele me levantou e tem gente de olho em mim. E tinha jovem dentro da mocidade que ficava torcendo para me cair. Alguns apontavam o dedo para mim e ainda diziam para mim assim: eu vou ver você caído. Eu estou falando isso diante de Deus, porque eles se incomodavam com a minha postura, se incomodavam com o meu testemunho. Mas desde novo crente, eu havia entendido que Deus havia me apontado e que pessoas estariam de olho em mim. Desde novo convertido, eu havia entendido que Deus me apontou na cidade como referencial, que Ele colocou um cântaro de água na minha cabeça e que eu seria observado, que eu seria seguido. Quantos estão entendendo a palavra nesta tarde? E qual era a minha luta? A minha luta era pelo equilíbrio, para mim sempre entender que eu não era bom, mas que eu era seguido porque Jesus me apontou como referência. A minha luta e o meu entendimento é de que eu não era bom, mas eu era seguido porque Ele havia me dado a chave que abria a porta para a intimidade. E eu comecei a envolver os jovens da igreja com propósitos. Recebi a liderança da mocidade. O tempo extraordinário. E eu comecei a coordenar, a dirigir o departamento. E comecei a tentar trazer os jovens para um nível de intimidade, de relacionamento com Deus. E nós começamos a viver um grande avivamento naquele tempo da nossa juventude. Naquele tempo Jesus começou a levantar jovens como pregadores. Jesus começou a startar ministérios que estavam parados, que estavam paralisados. E eu lutava contra qualquer tipo de vaidade. Não é porque eu era bom, porque carregar cântaro, meu irmão, é muito fácil, principalmente quando o mesmo está vazio. O problema nisso tudo
é quando ele, Jesus, tira do coração dos outros o desejo de seguirem a gente. Vou repetir: carregar cântaro é muito fácil, principalmente quando ele está vazio. O problema é quando Jesus começa a tirar do coração das pessoas o desejo de nos seguirem. Se Jesus tirar do coração das pessoas o desejo de te seguirem, você está fracassada, você está arruinado. O ministério para, tudo acaba, não avança. Mas nesta tarde, depois de refletirmos e de meditarmos nessa palavra, eu tenho certeza que Jesus vai levantar entre nós moças e rapazes que vão carregar um cântaro cheio de água na cabeça. Eu olho para essa plateia, senhores obreiros, e vejo com os meus olhos arregalados para o mundo espiritual, Deus colocando cântaro cheio de água na cabeça de muitos jovens. Eu olho para essa plateia e vejo com os meus olhos da fé jovens se levantando e andando pela cidade carregando cântaro cheio de água. Você chegou aqui carregando cântaro vazio, mas Jesus abriu as torneiras do céu para encher o teu cântaro, porque ele só vai mandar te seguir se o cântaro estiver cheio, porque ele só vai mandar te seguir se o cântaro estiver cheio. Ele só vai ordenar que os discípulos andem atrás de você se o cântaro estiver cheio. Quem está me entendendo, levante desse banco, fica de pé e dê glória para ele. Olha para cá. Eu quero ver você ter coragem de dizer que entrou aqui com um cântaro vazio. Eu quero ver você ter coragem de dizer que entrou aqui sem cântaro. Pastor, seria vergonhoso eu dizer que eu não tenho mais cântaro. Pastor, seria vergonhoso eu dizer que o meu cântaro está vazio. Olha para cá, jovens. Vergonha é você continuar andando sem cântaro. Vergonha é você continuar andando com cântaro vazio. Vergonha é você continuar levando pessoas para a perdição. Olha para mim aqui. Eu participei de um caso, vou falar fora do microfone, de disciplina de 4 jovens, 3 homens e uma mulher. Um dos envolvidos, numa santa ceia, decidiu fazer uma delação premiada. E na delação ele entregou todo mundo. Eu estou falando de 3 moços que tiveram relação sexual simultaneamente com uma moça. Sabe o que é? 3 rapazes e uma moça que fazem parte da igreja, que são membros da igreja, que cantam no conjunto, que tomam santa ceia. Se envolverem numa situação dessa. Olha para cá. Isso foi tramado. Isso foi articulado. Isso foi maquinado. Isso foi, olha para mim. É pesado, não é? Mas é verdade, eu participei. E eu acompanhei a situação. Ninguém me contou. Aconteceu na região que eu congregava. Tudo isso aconteceu dentro de um contexto
Olha para mim. Tudo isso aflorou aqui dentro. Aconteceu lá fora. A execução foi do lado de fora, mas foi aflorada aqui dentro. Põe uma coisa na sua cabeça para mim terminar e orar por você. O cheiro que você exala é o cheiro que você atrai. Se você exala carne, se você exala carne, você vai atrair carne. Ei, vou repetir. O cheiro que você exala é o cheiro que você atrai. Se o teu cântaro está cheio de água, você vai exalar unção. E exalando unção, nenhuma carnuda vai te perturbar. Ah, pastor, porque eu sou muito assediado, pastor. É uma correria para mim, é uma luta, pastor. É tanto menino querendo ficar comigo. Pastor, eu passo uns apertos que o senhor não tem ideia. Pastor, a mulherada da igreja não está fácil não. Pastor, estou lutando muito. Você está achando que isso é coisa da minha cabeça? E são desabafos que eu ouço frequentemente. Moças que são por demais assediadas e rapazes que são por demais assediados. E eu digo assim: varão, varoa, isso não é só a sua beleza não. Isso não é porque você é bonitinho, porque você é bonitinha. Isso é o cheirinho que você está exalando. Porque se você tivesse na unção, porque se você tivesse cheio, esse tipo de gente não ia te seguir. Não. Esse tipo de gente não ia te importunar. Esse tipo de gente não ia ficar atrás de você. Opa, peraí, ali é diferente. Ali é sério. Ali tem postura, tem testemunho. Ali é firme, não abre a guarda, está esperando no Senhor. É. Ei, eu quero orar. Eu sei que o nosso tempo acabou. Logo daqui a pouquinho tem alguém me buscando no hotel para o culto da noite. Mas eu quero pelo menos fazer uma oração por vocês. Eu vim aqui, escuta, eu vim aqui hoje com um propósito de entregar para vocês uma palavra, que vocês recebam ela e digam assim: eu quero mudar, eu quero crescer, eu entendi o tamanho da minha responsabilidade. É muito bom ver Jesus batizar, renovar, vocês se envolverem com poder, é extraordinário. Mas a minha preocupação é com o pós-congresso. Depois de conjugar de acabar, para onde você vai levar as pessoas que estão de olho em você? Eu quero que venha aqui à frente, por gentileza, é simplesmente uma oração. Você que entrou aqui hoje sem cântaro, duvido que eu vou. Eu quero que venha aqui à frente você que entrou de cântaro vazio. Seja sincero, Deus te conhece. É vergonha? Não, já te falei, vergonha é você continuar com cântaro vazio. Vergonha é você continuar sem cântaro. Eu não vim aqui para te apontar, não vim aqui para te acusar. Eu vim aqui para mostrar para você que Jesus é tão bom, que Jesus é tão bom, que Ele está disposto a dar um abraço na sua alma nessa tarde
e te levantar como referencial para alguém seguir. Eu vim aqui como um profeta de Deus nessa tarde, para levá-lo a um nível de reflexão, de sorte que você sinta o peso de responsabilidade e faça uma nova aliança com Deus. Pastor, a partir de hoje eu vou tomar uma posição na minha vida. Pastor, de cântaro vazio nunca mais. Pastor, sem cântaro de jeito nenhum. A partir desta tarde eu estou assumindo um compromisso com Jesus nesse conjoade, e eu vou colocar um cântaro cheio na cabeça, e vou ser um referencial, porque eu sei que Jesus vai colocar pessoas atrás de mim. Venha, venha rápido. Pastor, o meu cântaro está na reserva. Vem. Pastor, o meu cântaro está na metade. Vem também. Pastor, o meu cântaro está transbordando. Vem para cá, para ele não esvaziar. Aleluia. Não se escandalize comigo, porque eu preguei 1 hora sem falar em línguas estranhas. Isso não te inibe de falar em línguas. Isso não te proíbe de receber de Deus o batismo, variedade de línguas. Aleluia. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu vejo com os meus olhos atentos para o mundo espiritual, Deus abrindo as torneiras do céu, senhores obreiros, para começar a encher os cântaros de água esta tarde. Erai de cama, derrama e chorreva, de cama chorremantro de proeminência. Vem, Senhor, desce nesta terra, marcha com a gente, manifesta-se, ou manifeste-se de uma forma extraordinária, Senhor. Nós queremos provocar, ó Deus, a tua presença, de forma que o Senhor sinta que nós estamos aqui, de forma que o Senhor sinta que nós estamos aqui. Nós estamos, ó Deus, nos colocando diante de Ti. Nós estamos, ó Deus, expondo a nossa realidade. Nós estamos apresentando os nossos cântaros vazios, os cântaros que estão na reserva. Nós estamos, ó Deus, nos colocando diante de Ti, porque perdemos o cântaro, mas nós acreditamos que essa tarde é tarde de restituição. Nós acreditamos que nessa tarde o Senhor não vai apenas devolver o cântaro, mas como vai devolver o cântaro cheio e transbordando. Nós acreditamos que nesta tarde, Senhor, haverá uma grande manifestação espiritual. Nós acreditamos, Senhor, que nesta tarde o Senhor está renovando. Nós acreditamos que nessa tarde o Senhor está batizando. Então vem, Senhor, eu lhe faço um pedido costumeiro, humildemente. Dispensa sobre nós agora uma cachoeira de poder. Dispensa sobre nós agora uma labareda de fogo pentecostal e espiritual. E por onde essa labareda de fogo passar, que hajam línguas estranhas, que haja restauração, que haja poder, que haja graça. Vem sobre o farol agora, Senhor. Contempla essa juventude que de joelhos se prostra diante de Ti. Contempla o coração desses jovens que serão erguidos, que serão levantados. Esses jovens que são portadores de cântaro cheio. Esses jovens que serão seguidos a partir de hoje. Recebam agora o poder da palavra. Recebam agora o poder da palavra. Se tem um louvor, cante o louvor. Recebam agora o poder da palavra. Batiza, batiza.
batiza, batiza, batiza. Na medida que Jesus foi enchendo o cântaro, Jesus pode batizar você. Na medida que Jesus foi enchendo o cântaro, Ele pode renovar você.